A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, deva.com 176, na verdade, @deva.com 1976. Estamos aqui, mais um assunto, terceiro programa, e hoje algo especial, que é o mais gostoso, assim, que eu falo para quem gosta, tenho certeza que todos nós gostamos dessa parte, né? De música. Nós viemos aqui com a tia Rose, departamento infantil, e passamos para a pedagogia com a nossa irmã Luana, e hoje estamos aqui com Adelso Braga. Paz do Senhor, Adelso. Pai Senhor, pastor. Pai Senhor, os irmãos que estão ouvindo aí, pessoas que estão aí contemplando esse podcast aí. Uma benção estar aqui pra gente falar um pouquinho de música, falar um pouco de louvor, falar um pouco da igreja, né? Que envolve. Vai ser uma benção aí quem estiver assistindo aí. Que legal, que bom. Eu falo assim, meus irmãos, porque cara, a gente pega sempre uns ícones, algumas coisas, ele fala com a pessoa, tudo, e fala algumas coisas que a gente às vezes não sabe. A gente pensa de uma maneira, mas é bom trazer uma pessoa que entende do assunto, que faz parte do assunto, para tirar algumas dúvidas. Nós que somos assim, a plateia, vamos dizer assim, né, na igreja, ou depende do lugar que você esteja, mas estamos assistindo o próprio músico fazer o seu trabalho. Adelso, primeiramente vamos começar assim, fala um pouco de você. Estamos aqui na cidade de Novaes, esse podcast, o que você pode falar de você, assim? É benção, eu sou, bom, o pastor falou, já apresentou, né? Meu nome é Adelso, né? Eu nasci aqui no estado de São Paulo mesmo, nasci na cidade de Catanduva, mas a minha família veio de Paraná, Goerê, né? Veio pra cá pra trabalhar, acabei nascendo aqui, a gente acabou ficando aqui na cidade de Novaes. E a gente tem todo esse envolvimento com a igreja, porque a nossa avó, a minha afinada avó, né? Era uma serva do Senhor, levou muitos de nós, dos netos, dos filhos pra igreja, e a gente tem, né, esse convívio com a igreja, mesmo não pertencendo à igreja naquela época, né? Que ficou aquela sementinha no coração, né? Aqueles louvores que a gente ouviu, aquela palavra que a gente ouviu quando era criança. E hoje é uma alegria pra gente estar aqui, estar na igreja, né? Relembrando muitas coisas que a gente ouviu quando era criança, hoje poder estar servindo ao Senhor, né? Então você tem o quê? Você está servindo ao Senhor há quanto tempo você já está na sala? Eu, na verdade, a gente ia quando era criança pra igreja, né? A gente tem digamos assim, esse relacionamento com a igreja faz tempo, né? Um bom tempo. Mas eu comecei realmente a servir ao Senhor no ano de 2016, eu tinha 24 para 25 anos, aí que eu comecei a sentir que talvez na igreja, na presença do Senhor, tivesse as respostas, fosse melhor para minha pessoa, né? Aí eu comecei a ir na igreja, comecei a frequentar os cultos, na época era uma igreja chamada Mistério Adonai, né? Comecei nessa congregação e comecei a gostar das coisas, porque a igreja, ela é uma grande família, né? Então, para muitas pessoas aí que estão talvez procurando um espaço, procurando um vínculo social, você pode acreditar que Jesus, ele é a resposta, independente do problema que você enfrenta, né? Jesus é a resposta, né? E naquele tempo eu comecei a frequentar a congregação, né? Era uma obra muito pequena, mas era um pastor na época muito dedicado, né? E eu comecei a gostar, né? Pouco a pouco foi virando a minha família e desde 2016 para cá eu vim servindo ao Senhor. Aí no ano de 2018 eu comecei a congregar aqui já no setor, na igreja que eu estou, né? Assembleia de Deus no Estado de Belém, setor 5 da cidade de Novaes, né? Nosso pastor presidente é o pastor Agenor, né? Isso. Passei por alguns pastores ali, né? Até chegar o pastor do Havaí, né? E a pastora Rosângela, que agora estão me pastoreando ali, sou músico da Casa do Senhor. E desde 2016 para cá, mas desde 2018 eu tô no Belenzinho aí, tem sido uma benção pra minha vida. Agora um assunto, meus irmãos, estamos aí conhecendo um pouco da vida dele, também é cooperador da obra do Senhor, né? Tá ali cooperando conosco, mas o assunto nosso é um musical, uma coisa que o Senhor, ele ama, o Senhor ali, né? Ele nos faz sentir a presença de Deus. Adelso, você fala desse tempo de evangelho, mas a música, né? Foi antes ou depois? Como que chegou a música, assim, você ser um músico? Como foi que chegou na sua vida? Então, né? Quando a gente vai falar de música, né? Eu acho que eu ouvi até uma frase uma vez, não sei se ela tem algum pensador que é o autor dessa frase, ela diz que a música ela é o estilo de arte mais barato, né? Então você pode ter muito dinheiro que você vai ouvir música. Você pode não ter dinheiro nenhum no seu bolso que você vai ouvir música.
que é um tipo de arte muito acessível, né? Eu sempre gostei, né, de música, né? Sempre gostei de outros estilos de músicas, né? E esse interesse, né? Na verdade, quando eu comecei a me interessar por música, não era nem por instrumento. Eu gostava de cantar, né? Gostava de cantar. Então a minha mãe, ela meio que incentivava eu e minha irmã a cantar alguma coisa, né? E nesse meio de tempo eu comecei a frequentar a igreja. Eu era criança e acho que Deus me fez lembrar, por esses dias atrás, eu era criança, eu ia na igreja e o que mais chamava atenção sempre foi os louvores. Os louvores queimam muito o coração, porque a pessoa que ela não tem conhecimento da palavra, às vezes ela vai na igreja e a palavra não consegue adentrar no coração, mas o louvor chega. O louvor tem uma capacidade de chegar no coração do ser humano que é fora do normal, pastor. Faz um quebrantamento. Isso, um quebrantamento. E eu ia, quando eu era criança, eu ia, prestava atenção nas letras do círculo de oração, prestava atenção nas letras da mocidade. Naquela época eu ia numa congregação chamada Ministério de Catanduva, né, que é um ministério muito forte na nossa região também tem servido ao Senhor grandemente. E eu era criança, eu sentava naquele banco, ouvindo os louvores, mas algo veio no meu coração. Eu prestava muita atenção nos músicos, né? Prestava muita atenção nos músicos, né? Os músicos que tocavam violão, os músicos que tocavam guitarra, porque é o instrumento que mais me chama atenção, né? Se você for ver, o violão, né? Hoje é o instrumento pelo menos mais popular no Brasil, é o violão, né? Ele é um instrumento muito acessível e popular, né? Então eu prestava muita atenção nos músicos, e na época lá, o irmão Marcelo, o irmão Joãozão, né? O irmão Daniel, as pessoas que moram em Novaes, eu conheci que serviu o Senhor através do instrumento. E algo veio no meu coração e Deus me fez lembrar, porque eu era criança, e eu falei assim no meu coração, eu queria estar tocando instrumento ali. Eu era uma criança, provavelmente eu tinha menos de 9 anos, estava ali, e surgiu a oportunidade, quando eu tinha uns 12 para 13 anos, chegou um curso na cidade de Novaes, que era um curso gratuito, né, de iniciação musical, onde o nosso professor, ele era um multi-instrumentista, né, tocava, claro, vários instrumentos, e tinha ali flauta doce, tinha violão, tinha teclado, né, tinha instrumento de percussão, e aconteceu que a minha mãe não precisou nem me inscrever nesse curso, porque deu um sorteio lá na escola e eu fui colocado na primeira turma, né? Legal. Só que quando começou o curso, tinha ali muita flauta doce, eu não me interessava por instrumento. Quando eu quis sair do curso, o professor avisou, nós vamos começar a aula de violão. E foi aí que comecei, né, a tocar violão, e para mim foi uma alegria, porque de família simples, que a gente era muito simples na época, a gente não tinha condições nenhuma de pagar um curso particular, né? Então isso para mim foi algo de Deus muito grande na minha vida, eu poder aprender um pouco do instrumento, né, de maneira gratuita. E quando eu cheguei na igreja, né, de 24 para 25 anos, eu me lembro um obreiro, um amigo na fé, o presbítero Lucas, né? Acho que está congregando com o pastor Sidney agora, um irmão na fé, de amizade há muito tempo, né? Falou pro pastor, falou, o Adelson toca violão, né? Aí o pastor falou para mim, traz violão amanhã, né? E desde esse tempo eu tenho servido ao Senhor através do instrumento, que para mim é uma bênção gratificante. Que bom. A gente vê assim, o que você pode falar assim, porque nós sabemos que hoje você usa para adorar o nome do Senhor, né? Uma pergunta, você tem assim, eu sei que você toca bateria, toca violão, toca guitarra, mais alguma coisa assim que você tem? Eu conheço você que você é do violão, guitarra e bateria. Tem mais alguma coisa que você gosta? Ou tenta aprender, vai querer aprender? Ou tá bom? Olha, o que você vai falar? A verdade, né? Os músicos vão entender. A música é praticamente infinita, né? Não há capacidade no ser humano para entender tudo de música. A gente tem até vontade, mas devido talvez ao trabalho, ao congregar, a correria, hoje a gente não tem tanto tempo mais para aprender instrumentos. Nem em casa eu ainda tenho um teclado que a minha irmã deixou, que ela não levou quando ela foi morar em Rio Preto, né? Às vezes eu tiro lá de cima para tocar algumas notas, mas vou ser bem sincero, não para arriscar, só para brincar um pouquinho. Adelson, uma coisa assim que eu posso perguntar para você assim, hoje você sendo cristão, toca, qual a diferença assim de um músico secular e de um tocador do Senhor, assim? O que você pode dizer assim, a diferença que tem? Porque assim, nós sabemos que no meio música, assim, para tocar, aprendeu. Mas tem uma cerejinha do bolo aí na diferença, você fala? Né? Tem uma grande diferença entre o músico, né, que ele toca músicas seculares, né, ele vai tocar ali, sei lá, um
um sertanejo, um rock, né? Sabemos que nós temos estilos musicais no Brasil que são bem populares e tem muita diferença com quem toca louvores, né? Uma certa vez eu estava assistindo um programa de calouros, né? E uma das pessoas que estavam ali julgando, né? Inclusive uma das pessoas mais rígidas, né? Disse que os melhores cantores estavam nas igrejas, né? Então, o músico da igreja, ele tem assim um talento diferenciado para aquilo que ele se propõe a fazer, que é louvar o Senhor. E tem realmente uma grande diferença, né? As pessoas que vão na igreja e veem um músico tocando um instrumento, vê um músico cantando ou faz algo, sente algo diferente no coração. A música tem sim, né, uma capacidade de adentrar no coração. Quem gosta de uma música romântica, ou quem gosta de uma música mais agitada, e o louvor também tem essa capacidade de adentrar no coração, mas é necessário que aquele que toca o instrumento, é necessário que aquele que está ali no meio do louvor realmente se sinta, né, realmente tem uma ligação espiritual com aquilo, ele entenda que aquela música não é uma música comum, né? O louvor, ela não é uma música comum, ela não é um estilo que é usado para agradar as pessoas, ou agradar a carne das pessoas. Na verdade, é dedicada para Deus. É, né? Dedicada para Deus e dedicada para a obra para Deus. Por que eu estou tocando esse louvor? O pastor falou uma vez para mim, né? O pastor até puxou minha orelha, né? Falou, Adeus, toca tal louvor. Eu falei, pastor, eu não gosto desse louvor, mas você tem que tocar para os outros, as pessoas vão ouvir, a letra é bonita. Então, muitas vezes, o músico tem que ter essa humildade. Tem que ter essa humildade, né? Você não toca para você, né? Você não tá ali no ministério, no significado da palavra ministério, é serviço, é servir. E o servir, muitas vezes, é justamente você fazer aquilo que você não tem vontade em prol de servir o ministério. Uma renúncia, às vezes. Uma renúncia. E o louvor, né? O músico que toca um louvor, é o músico da igreja, né? Tem que ter essa ligação espiritual, através da oração, através da sua dedicação, através do seu temor, através de entender que a sua função na congregação, ela é uma base, né? O músico, eu disse uma vez para alguns músicos, né? Que Deus habita no meio Deus de Israel habita no meio dos louvores, né? E se assim é verdade pela palavra, então os músicos é a base, né? Os músicos é uma base da congregação, né? Mas com humildade, né? Com temperança, né? Sendo submisso aos líderes, né? Submissos aos líderes, né? Infelizmente tem muito músico que o pastor puxou minha orelha, o pastor falou isso, vou trocar de congregação, né? E muitas vezes, que nem um pastor falou uma vez para mim, será que Deus está nisso? Vai pagar preço, né? Então, né, o louvor realmente é diferente, o músico que toca louvor realmente é diferente, né? É diferente. A gente fala porque você vir e tocar, você é apenas um músico, eu falo dentro da igreja, mas quando você vem fazer para o Senhor, ele sai diferente. Né? Com certeza, né? Os músicos vão entender, né? Se você domina o instrumento, você pode tocar um louvor, né? Agora, quando você realmente se dedica, através da oração, através de um temor, né? Aquilo sai diferente. Música é um dom, Adeus. Você tem que ter um dom. Então, você fala assim, que você tem um dom, você sabe que tem um dom, né? Fala assim, já vem de nós, é um dom, e tem um dom espiritual. Assim, você acha que são os dois, né? Assim, há aquele contexto, né? De que, né? Tem pessoas que têm um dom de fazer algo que já se nasce, né? Eu tenho um primo que ele não fez curso nenhum, nada, e toca teclado, toca baixo, assim, né? Então é um dom, diz assim, físico, um dom que se nasce, mas a diferença do dom espiritual, você fala que existe, assim, aquela pessoa que se dedica, porque ele vai sair verdadeiramente do coração da pessoa, da mente da pessoa. Isso impacta, né? Eu falo assim, que eu acho que isso daí ele pode melhorar, assim, a pessoa vê o esforço e vê que Deus honra também a pessoa. Fala que sim, né? Que os dons espirituais ajudam no meio da música. Você pode falar que sim, você que é músico. Eu falo de fora, meus irmãos. A gente, né, só é para louvar e falar, agradecer. Mas a gente vê que às vezes que ele tá tocando ali, a gente vê que parece que o semblante dele muda, a gente vê do músico que tá fazendo com dedicação. Você fala que o dom ajuda, assim, espiritual? Benção, né? Algumas pessoas, né, que às vezes têm vontade de tocar um instrumento e às vezes não dominam o instrumento, né? Eu vi muitos amigos falando assim, eu comecei a tocar tal instrumento, mas eu
eu não consegui, não aprendi, eu desisti. Porque música é dom, né? Eu não tenho muito essa ideia de que música dom natural, seria um dom. Eu acredito que todo interesse que você tem, ele tem que ser... você tem um pré-interesse por alguma coisa, você tem um interesse por alguma coisa. E talvez esse interesse te leva a aprender muito de determinado algo, né? Aí muitas vezes, né, pastor, ele é visto como um dom. Mas eu acredito que Deus, né? Que Deus usa cada um da maneira que ele pode oferecer, né? A palavra vai dizer que quando Moisés estava no deserto, acho que pediu, quando o povo precisou ali, né, construir os utensílios da casa do Senhor, que tiraram homens ali, que Deus deu uma capacidade a mais, homens muito habilidosos, né, para moldar o ouro, né, para trabalhar em tudo aquilo ali. Então, provavelmente eram homens que já tinham interesse. Deus deu mais uma capacidade ainda mais para que eles pudessem, né, fazer aquela obra, né, determinada. Então, eu não vejo a música como um dom. Não tô... Você, às vezes, o músico que está me ouvindo aí, às vezes tem uma opinião diferente, né? Que os irmãos não venham se magoar comigo, né? Eu não vejo assim. Eu vejo pessoas que têm um interesse grande, e esse interesse, quando a pessoa busca, aí a pessoa, às vezes, toca 1, 2, 3 instrumentos, canta, né, louva, né, de uma maneira muito bonita, né? É que se fala que um pega mais fácil que o outro, né? Isso. Habilidade. Tem pessoas que têm uma habilidade diferente. Facilidade. Tem pessoas que pegam um instrumento aí, em pouco tempo ele já superou a pessoa que toca há anos. Mas isso é dedicação, né? Porque muitas pessoas, né, a gente fala assim, tem que ter dedicação na oração, né? Dedicação no jejum, na palavra, mas também tudo é dedicação. E o instrumento é dedicação, o instrumento é estudo. Muitas vezes a gente pega, os músicos vão entender, pega um instrumento para fazer um solo, né? Ou para estudar uma melodia. Às vezes você pegou o instrumento 2, 3 horas, você teve que dedicar isso no teu dia para aprender um conjunto de música, para aprender um louvor, para que ficar bonito. Dedicação, né? Aí o pastor ainda falou, né, dos dons espirituais, né? Aí, né, isso aí é uma busca com Deus, né? Porque às vezes você já tem um talento para música, você já está louvando, aí quando você busca Deus, Deus faz grandes promessas na sua vida, para trabalhar através da sua vida, naquilo que você tem para oferecer, né? Porque muitas vezes a gente olha, o pregador prega tão bem, queria pregar igual ele, a cantora canta tão bem, queria cantar igual ela. Mas a verdade é que Deus já tem algo na sua vida que você pode oferecer também, e você pode trabalhar através disso e louvar a Deus, buscar os dons espirituais para louvar o Senhor, buscar os dons espirituais para pregar a palavra do Senhor, né? Falar que a palavra é o dom de ciência, para poder pregar. Tem pessoas que têm isso. E tem pessoas que às vezes olham, né, pastor? Nossa, mas prega tanto, eu queria pregar igual. Mas às vezes você tem algo que aquele pregador não tem. E Deus te usa de uma maneira diferente, né? Então nós temos, sim, a habilidade física, né? Mas os dons espirituais, né, tem que ser buscados, né, para a gente poder trabalhar. Eu queria chegar numa pergunta assim, sabe? Porque hoje... não conheço muito de música, não conheço muito de aparelhos assim, mas pelo pastoreio que a gente tem, eu entendo e vem a proximidade hoje, né, com Deus, porque a gente fala assim, às vezes até quem tá tocando do lado atrapalha também, né, se não souber, você acostuma, né? Pode ser, verdade. Né? Tem vezes que você vai tocar assim, é verdade, né? Acontece, né? Você tenta ali, e às vezes a pessoa tá... às vezes existe isso, não existe? Às vezes acontece isso, né, e mais uma vez, falar para os irmãos músicos, né? Estão na igreja, né? Até um pouquinho de humildade, simplicidade, que tem às vezes aquele músico que tá no grupo ali, às vezes ele não tá acompanhando, mas ele tá aprendendo com você. Ele não tá acompanhando ali, mas ele tá aprendendo com você, né? Às vezes a gente vai chamar a atenção, às vezes a pessoa se magoa, né? Então vamos tomar cuidado, às vezes errou uma nota, errou um acorde, errou um andamento. Tomar cuidado para magoar o irmão que é músico, né? E que está aprendendo ainda, a gente tem essa humildade e essa simplicidade de passar aquilo que Deus deu a mais pra gente, pra outra pessoa, né, pastor? É fácil. Quando você tá, né, vamos assim, com o nosso baterista, que é o primeiro, né, nosso amigo, nosso irmão, o Juninho, Eliseu, é diferente do que o menino que tá aprendendo, o menino Samuel. Isso, tá? Só que ele tá dando desenvolvimento dele. Isso. Mas aí você vê que você, né, tem que estar ensinando, tocando, por quê? Ele começou, ele era bem devagarzinho, né? Eu hoje já tá com idade avançada já, vamos dizer, desses 4 anos que eu tô aqui, tá tocando super bem, né?
não é um nível profissional, mas assim, eu falo assim que ele tá lá se esforçando, existe um esforço dele. Mas eu falo assim que às vezes é isso daí, é falta de humildade, né? Porque você vê que quantas igrejas que nós temos aqui que não tem músico na igreja, né? Isso é um algo, pastor, que às vezes entristece, porque eu sou músico, né? Às vezes eu vou numa congregação e às vezes faz visita, às vezes a gente vê que a igreja, pastor, ela tem instrumentos, mas não tem músico, né? Então, é você que toca instrumento, né? Venha tocar, você que serve ao Senhor. Porque às vezes o músico, pastor, às vezes ele esconde esse talento dele, esconde essa habilidade dele, porque ele quer pregar a palavra, ele quer ser usado de outra maneira, mas o que acontece. Às vezes o músico, ele quer pregar, ele quer se assentar no púlpito, ele quer fazer outra coisa, mas não negue aquilo que você tem para oferecer ao Senhor. E Deus vai te honrar em outras áreas, né? A gente vê muitas congregações, né? Eu mesmo já fui em congregações que eram referência para mim assim, e às vezes eu olho ali no campo dos instrumentos e não tem mais um músico tocando. Mas não é porque o músico saiu da igreja, o músico ainda está na igreja. Às vezes está ali na nave da igreja. E às vezes, infelizmente, tem muitos músicos que eu sinto que às vezes está perdendo a responsabilidade pelo setor musical, né? Tá perdendo aquele carinho, né? Aquele sentimento, não, eu sei tocar instrumento, por que eu não vou tocar instrumento? Vou tocar instrumento, vou me assentar ali, vou fazer conforme a direção, o que o pastor, que Deus tem na minha vida, né? Você que é músico, não deixe de tocar instrumento, não. Venha para a casa do Senhor, né? Eu sei que tá corrido, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem família, mas venha servir ao Senhor através do instrumento. Agora, sempre assim, mano, vamos fazer aquela última pergunta, que não é polêmica, mas assim, às vezes é bom esclarecer de quem entende, para que você venha entender e falar assim, porque ele não fez isso para mim, porque ele não fez aquilo, às vezes. Adeus, assim, qual a dificuldade de um músico na igreja? Tem várias, né? Tem várias coisas. Né? Porque tem a pessoa que canta mais alto, canta mais baixo, outra canta pontilhado. E é tudo culpa do músico, né? É verdade, né? É o mais fácil, né? Quem mexeu é culpa do músico. Aí você explica, não é bem assim, né, Deus? É complicado, na verdade, né? Às vezes acontece, né? E muitas vezes, assim, aparece um irmão, uma irmã, e quer cantar muitas vezes sem um playback, né? E o músico gosta dessa oportunidade de tirar o playback um pouco da igreja, né? E poder se usar os instrumentos. Mas às vezes tem sempre aquele irmão, aquela irmã que às vezes não tem aquele conhecimento, mas tem a vontade de louvar no coração. Eu já passei por um dia que eu fui, acho que era uma tarde da benção, estava na congregação ali, e teve um vaso que foi louvar, irmãos. E você que é músico vai entender. Louvou totalmente fora do tom, fora do tempo, mas louvou o Senhor. Você tem que entender, né, o músico, a pessoa que está ali na igreja ali, qualquer pessoa, que o louvor é algo que sai do coração, né? Algo que sai do coração, né? Às vezes a pessoa, né, fez aula de canto, né? Estudou instrumento, né? É a melhor pessoa naquela área, mas às vezes não está conseguindo louvar o Senhor. O louvor é algo que sai do coração, né? Do coração. É claro que a gente deve se aplicar para cantar afinado, a gente deve se aplicar para aprender o louvor, mas o louvor ainda é algo que sai do coração, né? E o músico tem muitas dificuldades na igreja, às vezes pega o irmão que vai cantar fora do tempo, né? Às vezes o músico não gosta, mas é que aí, vamos ter humildade, né? Simplicidade, entender que às vezes o irmão não tem o conhecimento que a gente tem, né? Às vezes tem, né, problema na mesa de som, que às vezes o músico também fica na mesa de som, às vezes dá um probleminha, aí todo mundo olha, né, para a pessoa que está na mesa de som, né? Muitas vezes tem isso, o músico já está ali e fica na mesa de som, né? E o músico vai tentar resolver, né, da melhor maneira, às vezes dá probleminha, olha, né? Mas assim, né, todas as dificuldades que a gente tem, né, na presença do Senhor, né, são supridas pela presença do Espírito Santo, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, né? Não vamos desanimar, né? Dificuldade você vai ter, né? Que muitas vezes eu vi assim, pessoas criticando, pastor, pessoas criticando a igreja, e fala que a igreja tem defeito, que a igreja erra, né? Mas sabe por que a igreja erra, meu amigo que tá ouvindo agora? Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, né? Se fosse para a igreja ser perfeita, né? Jesus tinha feito a igreja de anjos, né? Então, o ser humano é imperfeito, por isso que a igreja é imperfeita, né? Nós não deixemos de servir ao Senhor
pelas imperfeições que a gente vê, né? O músico é imperfeito, às vezes o pregador é imperfeito, e às vezes dentro da congregação, meu amigo músico, meu irmão músico, tem imperfeições, tem imperfeição no som, às vezes a qualidade do som também, às vezes a igreja não ajuda, não às vezes, som. Verdade. Às vezes o instrumento não é o melhor, né? Mas vamos servir ao Senhor com o que nós temos, né? Vamos servir ao Senhor com aquilo que a gente tem, né? E Deus proverá. Deus proverá o melhor equipamento, Deus proverá o melhor instrumento, ou você mesmo, né, músico, pode se aplicar, pode colocar o teu financeiro também na igreja para ajudar, né? Através do dízimo, através da oferta, para fazer a obra crescer, né? Porque o pastor fala muitas vezes pra gente ali, e é verdade, o pastor fala com toda a simplicidade, toda a humildade, né? Eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Preciso de vocês. E a igreja é um conjunto, setor musical, setor de louvor, os grupos das crianças, pré-adolescentes, mocidade, os obreiros de púlpito, os obreiros de porta, as irmãs que limpam a igreja. Esses dias atrás fui na congregação de Catiguá, ali onde o pastor Marlos está pastoreando. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu precisei ir ao banheiro ali no fundo da igreja, e me chamou a atenção o zelo pela igreja, como que a igreja está limpa, o banheiro limpo, a salinha das crianças. Tenha zelo pela congregação, zelo pela obra do Senhor, e eu tenho certeza, músico, que Deus vai operar e trabalhar através da sua vida. O músico não é só músico, né? Ele tem que entender isso às vezes, porque às vezes a gente vai, pelo esse motivo da tia Rosa, as pregações, a gente sai muito para lá e para cá. Quantas vezes acontece, né? Você acha assim, para mim é uma falta de reverência. Acabou de tocar uma pregação, os músicos saem tudo. Já aconteceu, viu isso? Às vezes acontece isso. Eu acho que é uma grande falta de respeito assim, com a palavra, né, dentro da casa do Senhor também, né? É verdade. Parece que foi feito, ó, a minha parte eu fiz. Não é assim, parece? Foi tocar. E é um algo que eu vou confessar aqui diante do pastor, diante dos irmãos também, que eu passei por essa fase da igreja. De achar que músico é só, a gente só toca instrumento e vai embora. Entenda uma coisa, você que é músico do Senhor, você que louva na igreja, você que toca na igreja, você é músico, mas você é servo do Senhor, né? Antes de você ser músico, você é servo do Senhor, né? Então a música nunca vai superar isso de ser servo do Senhor, né? Você é servo do Senhor, e como servo do Senhor, né? Eu sei que você que é espiritual, você que busca na palavra, você que tem um bom pastor, uma igreja que te apoia, vai entender, né? Que você pode ser o mais habilidoso da igreja na palavra, no instrumento, você pode ser o que oferta mais, mas você ainda é servo. Como servo, né? Nós temos que estar embaixo da doutrina, abaixo da liderança, né? E nem eu comentei aqui, eu tenho que comentar de novo. Eu vejo muitos músicos que às vezes o pastor chama a atenção e quer deixar o instrumento de lado, né? Quer sair da igreja, troca de congregação, né? Aí a pergunta, né? O pastor falou muitas vezes isso aí, né, em cima do púlpito. Será que Deus está nisso? Será que Deus está nisso, né? Primeira vez que puxa uma orelha, primeira vez que chama a atenção, né? Deixa o instrumento de lado, não quer mais fazer, não vou fazer. E muitas vezes deixa de ser abençoado por Deus por causa dessa teimosia, dessa desobediência, né, pastor? Eu digo para vocês, sabe, que assim, hoje nosso som não é um som profissional na igreja, mas a gente vem lutando, né, desses 4 anos, certeza, melhorando cada vez mais, uma recorrentinha, uma caixa assim, uma mesa. Então, assim, eu falo, tudo custa um dinheiro, tudo custa financeiramente, mas quando, assim, você vê o esforço, no caso, a gente vê o esforço dos músicos na igreja lá, então, assim, as conversas com a igreja, a gente vai comprando, muitos doaram algumas coisas, e as coisas vão fluir, por quê? Porque, às vezes, você é músico, desculpa a palavra soberba, eu falo assim, mas não deixa acontecer porque eles não vê a sua entrega, né? Assim, eu falo porque o Adelson é uma pessoa que se entrega na música, se entrega ali na igreja, então assim, as pessoas fazem, porque sabe, se investir vai sair melhor ainda para o Senhor, na verdade é essa, né? Mas assim, Adelson, eu quero dizer para você, passamos aí por 30 minutos, eu quero que você deixe assim uma mensagem, o que você pode deixar assim, para esse podcast que foi feito hoje, assim, sobre a parte musical, o que Deus incomoda você hoje para falar hoje para o podcast aí, hoje, uma mensagem? Eu diria assim, né? Hoje foi um podcast realmente voltado, né, para a música dentro da igreja, para o louvor dentro da igreja, e deixar uma mensagem para os irmãos, para as irmãs que são os irmãos músicos, né? As irmãs musicistas, né? Venha servir ao Senhor através da música, né? Não esconde, né, a habilidade, não esconde o talento, não esconde aquilo que Deus tem na sua vida, né? Como eu já disse, né?
Tem muitos músicos que ficam escondidos dentro da igreja, esperando a oportunidade para trabalhar numa outra área, né? Que nem eu mesmo estava me escondendo dentro da igreja. Eu tive que um irmão na fé falar: o Adélcio toca instrumento, para mim começar a tocar instrumento, né? Tem essa disponibilidade de falar: pastor, eu toco instrumento, viu? Pode buscar o Senhor aí, e se tiver na presença do Senhor, pode me colocar ali no instrumento ali que eu vou louvar. Você que já louva na igreja, né? Tenha dedicação, que você já toca na igreja, tenha dedicação, né? Vamos entender que mesmo nós somos músicos, nós somos servos, estamos abaixo da doutrina, abaixo da liderança. Vamos servir ao Senhor com temor, né? E entender que muitas vezes servir ao Senhor, não é o Senhor muitas vezes falar assim: faz isso, faz aquilo. Entender que nós temos um pastor, nós temos uma liderança que, pastor, Deus fala primeiramente com o pastor para depois falar com você, né? Então você que é músico, pensa de dedicação na igreja, busque oração, busca na palavra, tenha temor, né? Tenha reverência e sirva ao Senhor através da música, né? E vai ser uma bênção, né? Depois de tantos anos servindo ao Senhor, né? Através desse ministério, nós temos um encontro com Jesus e saber, irmãos, saber, irmão músico, saber, irmã musicista, que a gente serviu ao Senhor através daquilo que o Senhor depositou na nossa vida, né? Isso nós falamos, irmãos, porque assim, o Adélcio, ele não toca só em Novais, né, Adélcio? Estamos aí, porque hoje nós somos um campo, né? Estamos aqui, que são 4 igrejas, mas temos assim a certeza de uma vitória, eu falo assim, uma coisa que vem também do nosso pastor presidente, de tocar na sede, né? Dessa oportunidade. Mesmo. Então eu falo assim, não, às vezes não, daqui eu não saio, o músico fala assim, eu não quero tocar, eu quero só daqui. Irmãos, eu falo assim, quando você tem a oportunidade de mostrar o seu talento, né, Adélcio, na verdade, né? Você toca em Baúba, você toca em Tabapuã, você toca em Catibá, toca aqui, toca também fora quando te chama, fora que você traz a palavra, você tem um dom na palavra e ainda toca em nossa sede. Quer dizer assim, irmãos, é para o Senhor. Verdade. Né? Então tá assim, se fosse assim em casa, aí tem a vida dele, particular, tem o trabalho dele. Então assim, mas o Senhor sempre esteve contigo, né, Deus? Com certeza, né? Deus tem sustentado, tem falado grandemente, né? E estamos aí, né? Até enquanto nós pudermos servir ao Senhor. Quando chegar o dia do encontro com Jesus, né? É aquilo de ter servido ao Senhor naquilo que o Senhor predispôs pra gente fazer, né? Que bom. Meus irmãos, fica aí. Esse foi um podcast. Eu agradeço a Deus por mais essa entrevista. Deus, que Deus abençoe a sua vida. Continue sendo esse canal de bênção para nossa igreja aí. Que Deus venha a ser assim, a sua vida assim, constante em todos os sentidos, tá? Espiritual, financeiro, em tudo aquilo que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. Vamos brindar com o Titim? Meus irmãos, que Deus abençoe a vocês. Esse foi mais um programa, podcast, @deva.com 1976, em nome do Senhor Jesus. Pode ser, Senhor. Titim.